Vamos lá? Então, iniciando a correção do segundo exercício do nosso terceiro POAD, onde nós vamos falar agora, no exercício 1, nós falamos sobre contém, não contém, está contido, não está contido. Agora nós vamos falar sobre a operação de união e intersecção. Então, é muito importante que a gente entenda que quando eu falo a palavra união, só pelo significado da palavra, né? Quando eu ouço a união, a gente vive num momento agora, né, que todo mundo tem que unir esforços. Então, a palavra união, por si só, significa o quê? Reunir, né? Então, unir esforços, todos em prol de uma única causa. E isso, num contexto matemático, vamos pensar que eu tenho dois ou mais conjuntos, né? Que são formados por alguns elementos que podem se repetir ou não, tá? E quando a gente fala de união entre dois conjuntos, significa que vai gerar um terceiro com uma característica diferente, uma característica nova, tá? Então, quando eu pego o conjunto A, eu tenho as três primeiras letras do alfabeto, A, B e C. O conjunto B, ele é formado pelas letras C e D. E o conjunto C é formado pelas letras A, D e E. Sem nenhuma lógica específica, tá bom? Isso aqui é aleatório. E assim como eu expliquei, eu posso tanto atribuir números, como eu posso atribuir letras, eu poderia atribuir meses do ano, eu poderia atribuir várias outras circunstâncias, tá bom? Então, quais são os meses do primeiro semestre? Quais são os meses que caracterizam o verão? Quais são os meses que caracterizam o inverno, né? E por essas características, né? Os meses com 31 dias. Quais são os meses com 30 dias, né? No nosso calendário aí. E a relação que eu faço de união ou intersecção é analisar qual é o novo conjunto que vai gerar depois que eu fizer a operação de união ou intersecção. Então, união significa reunir, tá? Então, eu vou ter um novo conjunto, onde todos os elementos do conjunto A vão se reunir com os elementos do conjunto B. Aqueles que se repetem não tem necessidade de indicar duas ou três vezes, tá? Uma vez só. E aí vocês vão entender quando a gente for trabalhar com a questão dos problemas, porque que isso é importante a gente destacar, tá bem? Então, quem são os elementos do conjunto A? A, B e C. Quem são os elementos do conjunto B? C e D. Então, quando eu reúno todos eles num conjunto só, vai gerar um terceiro conjunto, onde eu vou encontrar os elementos A, B, C e D. Todos eles ficaram contemplados, ó. A, B, C. C, D. Então, como C aparece duas vezes, basta indicá-lo uma única vez, tá bom? Então, eu tenho aí um novo conjunto formado pela união de A com B, ok? A mesma ideia para o item B, onde eu tenho a união do conjunto A com o conjunto C. Então, o conjunto A, um A só. Tem B aqui, mas não tem B lá, então entra o B. Tem C aqui, mas não tem C aqui, então entra o C. Não tem D lá, mas tem aqui, então entra o D e, por fim, o E. Certo? Então, a união do conjunto A com o conjunto C, A, B, C, D, E. Beleza? União do conjunto B com o conjunto C. Agora eu vou olhar para B e vou olhar para C. Então, vamos lá. Apenas para que vocês, assim, não se percam, tá? Não, tem algum problema a ordem das letras em que eu vou colocar na sentença? Não. Mas até para que, assim, vocês não se percam, né? Ou esquecer algum elemento para trás. Então, é mais fácil colocar na forma ordenada, né? Então, seja numericamente, seja pelas letras do alfabeto. É só uma dica para que a gente também não se perca, tá? Então, A,
Depois do A tem o B, mas tem B? Não. C, D que aparece duas vezes, uma vez só, e o E. Beleza? Então, sempre que eu falar de união, eu vou gerar um novo conjunto, onde nele vão aparecer todos os elementos do conjunto A, mais os elementos do conjunto B, ou dos dois conjuntos em questão, tá? Seja AB, seja BC, seja AC, não importa, porque a gente pode fazer várias combinações. Pode falar, Priscila. Eu até me confundi nisso, eu acho que eu também não fui tão bem nessa atividade, porque eu comecei, por exemplo, se o B era o primeiro, eu coloquei o C, o D, depois o A, eu fui me confundindo toda, sabe? Eu Uhum. dei uma misturada por isso. Então, Mas mas agora ficou claro entendi. agora para você? Ah, Agora sim. perfeito, ótimo. Então, sempre que falar de união, reúne todos, certo? Não importa a ordem, desde que você não esqueça nenhum elemento para trás, é só essa condição aí, tá bom? Agora, quando a gente fala de intersecção, quando eu falo de intersecção, é muito importante lembrar que é apenas o elemento que é comum, tá? Apenas o elemento que é comum. Então, ele faz parte tanto de um conjunto A, como também do conjunto B. Então, na intersecção, não vou mais reunir. Eu só vou olhar para aquele que é comum, né? Aquele que está tanto no conjunto quanto no outro, tudo bem? Então, quando eu analiso o conjunto A, ele é o A, B e o C. Quando eu analiso o conjunto B, ele é o C e o D. Pensando na forma do diagrama, o conjunto A, ele é o A, B, C. E o conjunto B, ele é o C, D. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui. Então, ó, eu tenho um conjunto B e eu tenho um conjunto A. O balão, esse nosso diagrama, essa curva fechada, ela limita quem são os elementos que fazem parte do conjunto A e quem são os elementos que fazem parte do conjunto B. Então, percebam que ó, a nossa linha roxinha aqui, ó, ela envolve os elementos A, B e C, tá bom? Porém, o nosso conjunto B, que está na curva fechada verde aqui, ó, ele abrange o item C, o elemento C e o elemento D. Então, quando ele fala de intersecção, é o carinha que faz parte dos dois. Então, tem A no B? Não. Tem B no D, no nosso B aqui? Não. Tem D no conjunto A? Não. Então, o único que faz parte dos dois é o C. Então, quando a gente fala de intersecção, é apenas o elemento que tanto faz para o conjunto A como para o conjunto B. Quando eu olho aqui, ó, conjunto A e o conjunto B, eu tenho o C e o C. Só esse elemento. Então, essa resposta aqui, ó, é o conjunto que representa apenas o elemento C, tá bom? Tudo bem? Então, ó, é bem diferente. A união é reunir todos. A intersecção, ele vai falar apenas daquele que atende tanto um conjunto quanto o outro, tá? Pode haver a situação de ter conjunto vazio? Pode, né? Porque de repente tem dois conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum, dois ou mais conjuntos, tá? Porque essas operações aqui eu posso sempre estar fazendo com mais conjuntos, tudo bem? Vou apagar e para a gente dar continuidade, que faltam ainda mais alguns, tudo bem? Então, vou fazendo esses vídeos mais curtinhos assim, para que possa ir passo a passo, mais devagar, tá? Então, vou dar pausa no vídeo, vou terminar a minha lousa aqui e a gente já retorna.